Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Vai aparecer aí o título da nossa aula de hoje para vocês. A gente está, olha só, na atividade 4 do nosso componente do solo à célula. Estamos na aula 5 e hoje a gente vai falar sobre desnutrição. Meu nome, então eu sou a professora Priscila. Nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o componente curricular do solo à célula. Então aí para vocês a apresentação da nossa aula de hoje, de todo o nosso componente, de todas aí as nossas atividades. Então, olha só, lembrando para vocês, a gente está aí na nossa aula 5, da nossa atividade 4, ou seja, está acabando, Então, o nosso componente aí está se encerrando, estamos chegando ao final. E também, a nossa atividade 4 é a última atividade aí do nosso componente. Então, vai ficar aí nesse gostinho de quero mais, vamos ficar na saudade, mas antes disso, a gente tem ainda bastante aula pela frente e a gente ainda vai aprender muita coisa a respeito, então, desse componente. Vocês já perceberam aí, que a gente está no nosso momento debate, Então, a gente fez uma aula anteriormente lá com o professor Anderson, uma aula onde a gente introduziu o tema debate, onde a gente falou aí a respeito, de como é um debate, como debater, a questão aí da argumentação, quanto isso é importante, no desenvolvimento aí da argumentação dos nossos alunos, de vocês estudantes, quanto isso é importante a gente buscar, então, em fontes confiáveis, Então, quanto é importante a gente buscar aí em fontes fidedignas, a pesquisa, a gente estudar, a gente ler bastante, para a gente conseguir aí apresentar argumentos e que esses argumentos sejam plausíveis com aquilo que a gente está defendendo. Uma outra coisa também que a gente falou bastante, nas nossas aulas de debate, é justamente para a gente não debater o nosso opositor, para a gente não debater as questões dos valores do nosso opositor. O que está em xeque são as ideias, então a gente debate as ideias e não o nosso opositor, a pessoa que está ali com a ideia contrária à nossa. Então aí, olha, fica a dica, tá? O debate é sobre, o debate acontece ali sobre as ideias e não sobre a pessoa que está ali debatendo com você, ok? E aí, dentro então dessa linha de debate, a gente está apresentando sucessivos temas que podem aí ser temas de debates para vocês. Então, eu comecei apresentando lá a questão dos agrotóxicos, então a gente começou apresentando aí um debate dentro da cultura da cultura e do campo, Então a gente mostrou aí a questão dos agrotóxicos, E aí a gente entrou agora na questão celular, na questão da alimentação. Então a gente vem aí trazendo temas a respeito aí dessas questões, da questão celular, da questão aí da alimentação. Fizemos aí, algumas aulas a respeito da questão da alimentação, fizemos a aula da alimentação saudável, E hoje a gente vai fazer a nossa aula a respeito da desnutrição. Então, gente, antes de eu entrar na minha aula, gostaria então de agradecer ao pessoal do Libras que está aí com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, por estar acompanhando aí as nossas aulas. E para que todo mundo possa ter acesso às nossas aulas, vou fazer aqui a minha descrição. Eu sou então uma pessoa baixa, tenho aí em torno de 1,52 m, tenho cabelos claros, encaracolados na altura dos ombros. Hoje eles estão soltos. Tenho a pele clara, sou branca, olhos claros, uso óculos e estou vestida com uma jaqueta preta, uma calça jeans azul
e sapatos pretos. Então aí foi a minha descrição para vocês, para que todo mundo possa ter aí acesso às nossas aulas. E aí, vamos agora começar com tudo a nossa aula de hoje. Vai apresentar aí para vocês os objetivos, ou o objetivo, na verdade, da nossa aula, que está aí aparecendo na tela. São compreender os aspectos gerais da desnutrição, como a definição, aspectos clínicos e fisiológicos no organismo, formas de diagnóstico e tratamento. Então, hoje a gente vai falar a respeito da desnutrição. Eixos estruturantes, investigação científica, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Esses são os eixos que não só a gente vai trabalhar na nossa aula, como também a gente vai trabalhar nas nossas atividades, né? Durante toda a nossa atividade 4, a gente vai trabalhar esses eixos estruturantes com vocês. E aí, vamos fazer uma retrospectiva, ou seja, né? O que nós vimos nas nossas aulas passadas? Comentei com vocês a respeito do debate, mas na nossa última aula a gente falou a respeito da alimentação infantil saudável. Trabalhamos de forma geral, né, a questão da alimentação saudável e focamos um pouquinho na questão infantil, né, na alimentação infantil. Fizemos ali, olha só, definição de saúde. Então, começamos a nossa aula passada com a definição de saúde estabelecida pela OMS. Fizemos a definição também de alimentação e trabalhamos alguns aspectos da alimentação saudável, focando na questão infantil. Então, aí, né, a gente apresentou a nossa aula passada, né? Fizemos aí, né, uma retrospectiva, né? Relembramos o que vimos anteriormente. Agora sim, vamos então começar a nossa aula de hoje e eu vou começar com vocês justamente abordando aí a questão da desnutrição. Então, olha só, né, que coisa mais importante, né, e que assunto mais importante a gente falar aí a respeito da desnutrição. Então, para vocês, o que significa, né? Então, estou apresentando aí para vocês o que é a desnutrição, né? A questão aí da definição. Desnutrição, então, é o organismo que não adquire os nutrientes necessários para o seu funcionamento ideal, para o seu metabolismo. Então, toda vez, por exemplo, que a gente não adquire esses nutrientes, ou seja, quando a gente não faz uma alimentação saudável, muitas vezes a gente entra num aspecto aí, né, num quadro de desnutrição. Aí, né, vem uma coisa importante, né? Muitas vezes a gente relaciona a desnutrição apenas com aquela pessoa que não come, né? Aquela pessoa que não consegue comer por razões, né, que podem ser aí inúmeras, por meio, por exemplo, de um transtorno alimentar que faz então com que essa pessoa evite os alimentos, não goste de comer, não tenha essa sensação, não tenha o apetite, por exemplo, né, que podem aí também ser distúrbios hormonais, distúrbios genéticos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente nas nossas aulas, né? Não será hoje, mas um pouquinho mais para frente aí nas nossas aulas. Mas também, né, a gente pode ter aí a desnutrição com pessoas que comem. Então, não necessariamente a desnutrição está relacionada apenas com a ausência ou a falta da ingestão de alimentos e de nutrientes, mas pessoas que comem, mas que comem mal, né? Que comem alimentos que não trazem nutrientes suficientes para o seu metabolismo, para o funcionamento do seu organismo. Pessoas, por exemplo, que têm uma dieta que é muito baseada em produtos, né, em conservantes, em produtos, por exemplo, industrializados, produtos congelados, enfim, que apresentam uma alta carga de conservantes, que apresenta uma alta carga, por exemplo, de sódio, que apresenta muita quantidade aí também de açúcar, entra nesse quadro de desnutrição. E também entra num quadro de, muitas vezes, né, entra também num quadro de obesidade. No caso aí da desnutrição, então não necessariamente
a pessoa é desnutrida porque ela não come por falta de comida, mas muitas vezes a pessoa é desnutrida porque ela come os nutrientes que não são os ideais para o funcionamento do organismo. Então, falta, por exemplo, a ingestão de proteínas, falta, por exemplo, a ingestão de sais minerais, falta, por exemplo, a ingestão aí de carboidratos. Então, a alimentação saudável, ela caminha junto aí com a questão da desnutrição. Então, a falta de uma alimentação saudável muitas vezes nos leva a um quadro de desnutrição. Por isso a importância, e como esses temas estão ligados. E aí vai aparecer aí na tela para vocês, apesar desse adendo, vai aparecer aí na tela para vocês que a desnutrição justamente, olha só, é uma doença que tem origem multicausal, ou seja, tem diversas causas. Uma delas, apresentei aí para vocês, a questão, por exemplo, dos transtornos alimentares, a questão, por exemplo, dessa ingestão inadequada de nutrientes, não pela falta de comida, mas sim pela questão aí da alimentação que não é saudável. E também apresenta aí raízes na pobreza. Então, muita gente, sim, sofre de desnutrição porque não tem comida para comer. E aí, qual que é o resultado disso, Resultado, então, é uma ingestão insuficiente, a fome e doenças que podem aí estar ligadas, com os casos, com quadros aí de desnutrição. E aí, vamos falar um pouquinho, nos aprofundar na desnutrição infantil. Então, a gente tem aí dados a respeito do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que a sigla está aparecendo aí para vocês, é essa aqui, olha, é a Unicef. Então, de acordo aí com a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, quais são as causas da desnutrição infantil? Então, eles relatam a questão das dietas inadequadas, muitas vezes, por exemplo, essas dietas que a gente estava falando anteriormente, não necessariamente apenas pela falta de consumo de alimentos, falta de ingestão de alimentos, mas também pela ingestão inadequada de alimentos superindustrializados, os ultraprocessados, de alimentos que têm uma alta taxa aí de conservantes, mas também a questão dessas dietas inadequadas, mas também a questão aí da pobreza relacionado à falta de comida, a falta de ter o que comer. Além disso, a Unicef também propõe que, dentre outras causas, além dessa deficiência inadequada de aquisição de nutrientes, a gente tem algumas doenças relacionadas. E aí vocês podem me perguntar, que tipo de doenças podem levar à desnutrição? E aí, as questões dos transtornos alimentares, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, mas também as doenças de cunho aí parasitário. Então, a gente tem uma série de parasitas intestinais que podem levar, caso não tratados, podem levar, então, a um quadro grave de desnutrição. Então, essas doenças, vai aparecer aí na tela para vocês, vou colocar aqui para vocês, então, ali, olha, dentre as doenças, a gente pode ter aqui os transtornos, que a gente já falou anteriormente, que nós vamos tratar nas próximas aulas, mas as questões aqui, olha, parasitárias. Então, os parasitas intestinais, que a gente tem aí uma série de parasitas que fazem, então, que se acoplam ali no sistema digestório, impedem a absorção de nutrientes de forma adequada e aí, então, a criança entra nesse quadro aí de desnutrição. Muitas vezes não só a criança, adolescentes, idosos, adultos também podem entrar nesse quadro de desnutrição,
Só que no caso das crianças, esse quadro é mais grave, justamente porque as crianças não têm ainda muito bem desenvolvido os seus sistemas de combate, o seu sistema imunológico. Então, por isso, muitas vezes as crianças acabam aí padecendo muito mais dessas questões e dessas doenças parasitárias que pessoas mais adultas. Nesse outro caso ali, olha, cuidados inadequados da família. Então, infelizmente, podemos ter aí casos onde a criança não é bem assistida em relação à sua família, Então, a família não auxilia no desenvolvimento da criança. Serviços de saúde deficientes. Então, as questões, por exemplo, de a apresentação dessas doenças e o devido tratamento dessas doenças, ou como os medicamentos são inseridos nessa criança, e como acontece essas doenças recorrentes, ou seja, os processos aí dos parasitas, muitas vezes as crianças pegam mais de uma vez. Então, como tratar essas doenças recorrentes? Então, isso é importante a gente focar e é o que a Unicef também fala, que seria aí, uma das principais causas a respeito dos quadros de desnutrição infantil. E aí, a gente entra num outro dado a respeito das crianças, que são, olha só, as crianças sofrem muito com os quadros de desnutrição, justamente porque é nessa fase onde ela apresenta as maiores demandas de energia e precisa de alta ingestão de proteínas, justamente para ter energia suficiente para amadurecer, para maturar aí todo o seu metabolismo, para desenvolver todos os aspectos fisiológicos do seu organismo. Por isso, as crianças sofrem muito com os quadros de desnutrição. E aí, a gente vai entrar nas consequências, Então, a gente falou um pouquinho ali a respeito dos quadros fisiológicos, Como que a Unicef, então, entende a respeito das questões aí da desnutrição. E aí, agora sim, a gente vai entrar nas consequências da desnutrição. Dentre as consequências, a gente imagina que a principal delas esteja no sistema digestório, mas não só é no sistema digestório. Mas vamos começar com esse, então, Então, dentre as principais consequências no sistema digestório, a gente vai apresentar as lesões. Então, lesões, por exemplo, nas células, alteração das funções do sistema digestório, redução da síntese de proteínas. Então, olha só, vai aparecer aí na tela para vocês, E onde isso acontece? Principalmente ali, olha, no fígado. Então, aqui, olha, onde está essa setinha aqui, olha, Ele está no fígado. Então, aí, olha, lesões, então, das células do fígado, justamente porque o fígado, ele tem aí, olha, um papel muito importante na digestão, principalmente na síntese de alguns hormônios, de sais biliares, e na síntese aí de alguns hormônios específicos para o processo digestório. Se eu não tenho ali, esse processo acontecendo, no caso da desnutrição, as células entendem aquilo e vão continuar mesmo assim, produzindo algumas substâncias que podem aí causar a lesão nas células. A partir de um determinado momento, ele entende então que não tem alimento ali no sistema digestório para ser processado, e então ele altera a sua função. Nessa alteração da função, ele acaba reduzindo a liberação e a produção aí de diversos hormônios e a liberação e a produção de diversas proteínas, reduzindo ali a síntese dessas proteínas. Uma outra coisa importante que a gente precisa destacar é na questão intestinal. Então, aqui a setinha está apontando para vocês, o intestino. Então, aqui no intestino, o que pode acontecer? O achatamento e a atrofia das vilosidades intestinais. Isso é importante justamente porque as vilosidades aqui intestinais são aquelas que promovem a absorção dos nutrientes.
Agora, se eu não tenho nutrientes para serem absorvidos, se eu não tenho nutrientes ali no sistema digestório, então a função dessas vilosidades, né, acaba se perdendo. Por isso que acontece isso daqui, olha, o achatamento e a atrofia. Achatamento, ou seja, a redução das vilosidades, e a atrofia mesmo é a sua perda de função, né? Então ela começa, apesar de ter, ela perde ali a sua função e não consegue mais absorver os nutrientes. Então essas são as primeiras consequências que a gente tem da desnutrição dentro do nosso sistema. Uma outra consequência é aqui no sistema muscular. Então vocês estão vendo aqui, olha, né, para vocês, olha, esse é o sistema muscular, então a gente está vendo os músculos. E o que acontece aí nos músculos? Eu tenho a redução e a perda da massa muscular esquelética e lisa. O que é essa massa muscular esquelética e lisa? O músculo esquelético é aquele que promove ali, olha, as contrações voluntárias, né? Então, o músculo esquelético, ele está muito associado ao osso, ao esqueleto, por isso ele apresenta esse nome, e aí então ele está ali, olha, diretamente também associado ao sistema nervoso central e também, né, a essas ações voluntárias. Por isso que a pessoa apresenta fraqueza, né? Então por isso a pessoa aí, olha, não consegue caminhar direito, ela está sempre prostrada, ela está ali, né, naquele momento, olha, não quero fazer nada. Essa fraqueza é justamente por essa redução, por essa perda dessa massa muscular. Então eu não tenho mais ali, olha, a energia suficiente para promover a contração muscular para que eu então consiga realizar as atividades do meu dia a dia. Uma outra coisa também, uma outra consequência importante é no sistema urinário, que aí eu tenho, olha só, a redução da filtração glomerular, da excreção de sódio e de potássio, ou seja, eu tenho uma desregulação do meu sistema excretor, do meu sistema urinário. Se eu tenho uma redução da filtração, então muitos dos meus componentes que precisariam sair pela urina acabam se retendo, acabam ficando então no organismo. E aí então, né, acaba aí também ocasionando uma série de outros distúrbios dentro do meu organismo e na fisiologia aí do meu sistema. E aí, uma outra consequência, olha só, questão ali, olha, do sistema circulatório, vai aparecer aí na tela para vocês. Então, a gente tem uma redução do bombeamento cardíaco, né? Então, a redução ali do débito cardíaco e do volume circulatório. Então, eu tenho aí, olha, menos sangue passando pelas minhas células e menos nutrientes sendo distribuídos para a minha célula. Além disso, o sistema hormonal também aí, olha, é afetado com a redução dos níveis de insulina e dos fatores de crescimento. Se eu não tenho nutrientes, se eu não tenho glicose, por que eu vou ter insulina para levar essa glicose para dentro das minhas células? Então, redução desses níveis, redução dos fatores de crescimento. Para a criança, isso é super importante, a questão dos fatores de crescimento, que fazem então com que essas crianças acabam se desenvolvendo, fazem com que eu tenha aí o crescimento ósseo também, né, a remodelagem óssea com esses fatores de crescimento. Com tudo isso afetado no caso da desnutrição, essas crianças não conseguem se desenvolver direito, não crescem direito, não conseguem também aí, olha, aprender direito, afetam aí também o sistema cognitivo, né? E eu tenho uma série aí de problemas, né, sendo desencadeados pelo processo de desnutrição. E aí, a gente entra no quadro clínico da desnutrição, que é algo importante que eu gostaria de mostrar para vocês e que vai aparecer aí na tela. Então, olha só, perda, né, da gordura subcutânea e muscular. Então, por isso, olha só aqui, né, os ossos aparecendo, né? Então, dentro aí de um quadro grave de desnutrição, eu tenho aí, olha, essa perda da gordura subcutânea e muscular. Então, os meus ossos ficam expostos, né, aparecendo ali em contato muito próximo com a pele. Ali, olha, hepatomegalia, ou seja, né, muito dessas crianças apresentam a região abdominal que é mais proeminente.
Ou seja, eu tenho aí, olha, a questão do fígado, então eu tenho ali, olha, doenças relacionadas ao fígado por causa dos quadros de desnutrição. Então, ele está com a região abdominal mais proeminente justamente por alterações no fígado, tá? Então, olha ali, olha, retardo no crescimento, lesões de cabelo, de pele, transtornos alimentares, né, que a gente vai falar mais para frente, como a anorexia, a diarreia, infecções e deficiências de nutrientes, como vitamina A, zinco, ferro. Então, o quadro de desnutrição, né, ele vai levando, vai acarretando a diversos outros problemas fisiológicos, né? Então, muito grave esse quadro, a gente precisa muito prestar atenção nisso. E aí, diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico? A primeira coisa é exames clínicos e a história familiar, a história dessa criança. Acompanhar o processo dessa criança para saber se ela está ou não adquirindo corretamente os nutrientes. Acompanhar, olha só, peso, altura, todas essas questões do estado nutricional da criança são importantes. E aí, a gente entra com o tratamento. Dentro dessa questão do tratamento, vou apresentar para vocês um vídeo que vou pedir para a produção soltar para mim agora. Pode rodar. A saúde começa pela boca e um projeto de biofortificação de alimentos da Embrapa faz com que produtos comuns à mesa do brasileiro, como abóbora, mandioca e batata doce, se tornem ferramentas poderosas quando o assunto é nutrição. A gente começou o nosso trabalho em 2002 e o nosso objetivo é aumentar os teores de ferro, zinco e provitamina A em alimentos básicos. A rede de biofortificação no Brasil reúne mais de 150 parceiros, distribuídos entre unidades da Embrapa, universidades e institutos de pesquisa, governos e organismos internacionais. Crianças, gestantes e o agricultor familiar são os principais beneficiados. Já a região Nordeste é a área de prioridade, pois é onde há maior deficiência de ferro, zinco e vitamina A na alimentação. A falta do ferro causa anemia, faz com que a criança, não só causa anemia, mas também faz com que a criança preste menos atenção na escola, faz com que um trabalhador fique em estado letárgico, sinta cansaço. A falta do zinco aumenta a possibilidade de infecções, causa o nanismo, que é o tamanho pequeno. E a falta da provitamina A tem diretamente um problema na visão. Essa horta aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é dedicada exclusivamente à produção de vegetais biofortificados. Aqui tem feijão, mandioca, abóbora e essa batata doce que é a mais alaranjada. Ela tem uma concentração 10 vezes maior de beta-caroteno, a provitamina A, do que a batata doce convencional. O beta-caroteno é fundamental para a saúde dos olhos e também para o bom funcionamento do sistema imunológico. E o projeto Bioforte prevê a melhoria ainda de outros produtos que são bem comuns na agricultura brasileira. Só essa horta produz cerca de 3 toneladas de alimentos biofortificados, que são usados na alimentação de crianças da rede pública de ensino. E a batata doce diferente é uma das que caiu no gosto dos pequenos. Mas elas tiveram bem mais interesse pela batata doce, devido à cor alaranjada, chamou a atenção. Então, olha só que bacana, né, que a gente viu aí a questão da fortificação aí dos alimentos. E isso é uma questão importante que a gente entra aí no tratamento, né? Então, dentro do tratamento da questão da desnutrição, a gente tem a questão aí da biofortificação de alimentos, né? A gente tem também aí em quadros muito graves a questão da hospitalização, então precisa de uma intervenção médica e também consumo aí de alimentos mais saudáveis, mais ricos em nutrientes, que leva a nossa aula, né, anterior a uma alimentação mais saudável. Deixo aí para vocês então, agora no nosso momento da interação, de novo, vamos debater. Então, para vocês pesquisarem a respeito dos índices de desnutrição presentes no país, como está o cenário brasileiro, causas para esse cenário, propostas para mudanças nesse cenário.
Gente, olha só, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Avaliem aí a nossa aula, que isso é muito importante para a gente. Gostaria também de agradecer aí a presença, né, do pessoal de Libras. Muito obrigado pela presença de vocês na nossa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!